Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Por gentileza, tome seu assento. Que alegria estar em casa. Que felicidade estar aqui com você. O Senhor tem nos abençoado com essa oportunidade de nós estarmos aqui cultuando ao Senhor juntos, né? E é bom, muito bom estar em casa. Fico muito feliz de estar conosco aqui. Quero agradecer ao Senhor a oportunidade de poder viajar, estar por aqui. São 5 horas de avião, mais 3 de fuso horário, dá todo 8 horas. É quase igual para o Brasil e voltar. Mas graças a Deus nós estamos aqui, o Senhor tem nos guardado e tudo isso vem da mão de Deus para a alegria do nosso coração. Quero agradecer também ao nosso pastor, pastor Joel, por essa oportunidade, na pessoa do pastor Ismael, do pastor Alcir, a quem nós amamos muito, todos os nossos líderes, nós amamos muito para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo de número 11, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 25. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós estamos no estudo de número 678, começando uma nova série de estudos. Você sabe do nosso currículo doutrinário que há 13 anos, eu não sei se você sabe, mas há 2 estudos atrás, o 676, foi o estudo de número que completa 13 anos de currículo doutrinário. 13 anos que nós estamos aí de maneira sistemática estudando a palavra de Deus nos mais variados temas. E hoje é o estudo 678. E nós vamos falar sobre relacionamentos. É uma série de estudos curta, mas que fala a respeito de relacionamentos. E quem é que não precisa cultivar bons relacionamentos, não é verdade? Toda a nossa vida ela é manifestada através de relacionamentos. Aquilo que o homem perdeu quando pecou no Éden, a primeira coisa que foi afetada de maneira direta foi o relacionamento dele com Deus. E o relacionamento do homem com Deus, o rompimento desse relacionamento trouxe para ele a morte eterna. Olha como os relacionamentos são importantes, né? E nós vamos falar hoje de um assunto que, para mim, né, glória a Deus por isso, que oportunidade fantástica, falar do relacionamento de Jesus com as pessoas. Porque quando eu falo do relacionamento de Jesus com as pessoas, eu lembro do relacionamento de Jesus comigo. Eu lembro que Jesus é o meu Senhor, é o meu melhor amigo, que Ele me salvou, que Ele me resgatou, né? Que a cédula que era contrária contra mim, nas ordenanças dele mesmo, do próprio Deus, Ele foi lá na cruz do Calvário e cravou. E me libertou do meu jugo, do meu pecado, e me deu liberdade e vitória pelo seu sangue, para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos lá, capítulo 11, do Evangelho segundo escreveu São Mateus, a partir do versículo 25, lê assim a minha Bíblia e a sua também. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Pai quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém. Glória a Deus. Nosso estudo, irmãos, que foi ministrado há 2 semanas atrás, praticamente na nossa reunião de obreiros, foi escrito pelo pastor Eduardo Proença. O pastor Eduardo é um dos nossos companheiros ali na França, que serve a Deus ali na França. E o pastor Eduardo começa aí agradecendo a Deus pela oportunidade e nos mostrando como Jesus foi maravilhoso nos seus relacionamentos, né? Como ele conseguiu, de maneira sem igual, ter boas relações com as pessoas. E tudo se inicia justamente por esse trecho da palavra de Deus. Se você dá uma olhadinha em Mateus, no capítulo 11, alguns versículos anteriores, você vai ver Jesus lançando palavras contra as cidades que não o receberam. Ele vai falar assim, olha, se os milagres fossem feitos em Sodoma e Gomorra, que fosse feito nesse povo aqui, todo mundo se converteria. Ninguém iria contra a palavra que estava sendo dita. Mas tantos milagres foram operados aqui, vocês rejeitaram. Por isso, no dia do juízo, vai ter mais misericórdia aquelas cidades do que a vocês. E Jesus abre a porta dizendo que, o nosso pastor costuma muito falar isso nas suas mensagens, que não importa o que vem de lá para cá, o que importa é o que vai daqui para lá. Jesus começa pintando um panorama que é muito importante dos nossos relacionamentos,
a gente entender que a pessoa que mais interessa não é aquilo que as pessoas podem fazer por nós, mas é aquilo que nós podemos fazer pelas pessoas. Você já pensou, se Jesus tivesse vindo à Terra, pensando no que as pessoas poderiam fazer por ele? Com o coração enxergando o que é que eu vou ganhar fazendo isso por eles. Quem é que vai sair com o prejuízo nesse relacionamento? Já pensou se Jesus viesse para cá assim? Se fosse feito um budget lá no céu, vamos fazer aqui o budget, vamos fazer aqui a entrada financeira e a saída, os prós e os contras. Quem é que vai ficar com prejuízo no final da relação? Quem é que entra numa amizade para perder? Eu vou fazer amizade com essa pessoa aqui porque eu sei que ela é fofoqueira e eu quero fazer amizade com ela só para amanhã ou depois ela contar alguma coisa minha que não podia. Quem começa uma relação assim? Olha, eu vou começar uma relação com essa pessoa que eu sei que ela é traidora. E amanhã ou depois eu quero ter meu coração ferido por ela. Mas aí Paulo explica lá em Romanos, fala assim, mas assim Deus prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso lugar, ou por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando ainda a gente estava no nosso pecado, o Senhor Jesus Cristo se entregou por nós. E Jesus não fazia isso de maneira simplesmente aleatória. Ele fazia de maneira pensada. Eu sempre costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre sinceridade e espontaneidade. Eu não sei se você sabe disso. Mas ser espontâneo é você reagir pela provocação. Alguém te provoca, ou alguma coisa te provoca, e você, de maneira espontânea, você fala alguma coisa, você responde alguma coisa. Muita gente confunde isso com sinceridade. Ele acha que falar aquilo que vem na cabeça é ser sincero, né? Mas isso não é ser sincero. Isso é ser espontâneo. Sinceridade é dizer a verdade, mas você pode se preparar para ser sincero. Você não consegue se preparar para ser espontâneo, mas você consegue se preparar para ser sincero. Jesus era sincero. E Jesus sempre falava as coisas que desde antes ele já planejava falar. E sempre falava a verdade. E nessa sinceridade de Jesus, dessa maneira dele de manifestar o seu coração e a sua vida, é interessante que ele tinha essa programação no seu coração, de cumprir a sua chamada e fazer tudo aquilo que o Pai havia enviado. E nesse relacionamento que ele tinha, irmãos, está conosco o nosso pastor, eu gostaria, por gentileza, que os irmãos recebessem com alegria o nosso pastor. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Glória a Jesus. E nesses relacionamentos que Jesus tinha, algumas coisas ficam latentes da maneira como ele manifestava essa maneira dele ser, né? Jesus tinha clara a sua identidade, ele sabia quem ele era. E na identidade que ele tinha, ele fazia com que as pessoas percebessem algumas coisas muito claras, e o pastor Eduardo marca isso. A primeira coisa que você conseguia perceber na identidade, no relacionamento que Jesus tinha, é que Jesus superava as barreiras intelectuais. Eu acho tão bonito isso, porque isso já demonstra, né? Alguém fala assim, a gente tem que falar a língua das pessoas, né? A gente tem que dizer aquilo que as pessoas entendem. E a gente percebe Jesus realmente tratando com o pescador da maneira que o pescador entendia, falando com Nicodemos de uma maneira tão alta que nem ele mesmo compreendia, né? Ficava perdido. Jesus manifestando a maneira dele de se comunicar. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o pastor Antônio Gilberto falava isso, é uma das coisas que eu mais me lembro daquilo que ele falava, né? Ele inclusive escreve num livro isso. Ele fala assim, o homem não fala a língua de Deus. Então Deus colocou na sua palavra expressões humanas para que o homem conseguisse compreender a mente do Senhor. E quando você olha para o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus encarnada, você percebe a mesma coisa. Que Jesus ele conseguia transferir a informação, aquilo que ele queria dizer, para qualquer tipo de pessoa. Por quê? Porque o interesse de Jesus, mais uma vez, não era apresentar um caso, era ganhar alguém de volta, restaurar alguém de volta para o reino do Pai. A maioria das vezes que nós temos problemas de nos comunicar com as pessoas, é porque o interesse nosso é muitas vezes manifestar a nós mesmos e não fazer com que a pessoa entenda aquilo que nós podemos mostrar para ela do reino de Deus. Jesus tinha no seu coração a ideia sempre central de trazer as pessoas para que elas conhecessem o testemunho do seu Pai Celestial. Para a glória do nome do Senhor.
A gente percebe bastante quando a gente observa Nicodemos e os pescadores e vê que Jesus conseguiu transferir a missão a Pedro, Tiago e João, os pescadores, de uma maneira tão simples. E Nicodemos ficou perdido. A comunicação de Jesus, por exemplo, com Natanael, que estava debaixo da figueira, não foi? O amigo dele o chama e tal, e Jesus fala assim, eu te vi debaixo da figueira. Ele fica maravilhado com aquilo. Como é que você me conhece? Eis aí um israelita aqui, um ador. Como é que você... Eu te vi lá debaixo da figueira. Ele fica maravilhado com aquilo. E Jesus fala assim, você ficou maravilhado com isso? Porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira? Olha, você vai ver os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus e os anjos do Senhor subindo e descendo. Coisa maravilhosa, não foi? Agora perceba como a comunicação é importante, como é importante entender as coisas. Jacó, durante a viagem dele, quando ele estava indo lá para a casa do tio, ele não viu, durante a madrugada, o céu aberto, anjos subindo e descendo? Não fez promessa para Deus? O que mudou a vida dele? Nada. Ele continuou mentindo, continuou fazendo... Quando é que ele mudou? Quando ele encontrou aquele anjo que ele fez batalha, lembra? Lá no Val do Jaboque. E o anjo perguntou, qual que é seu nome? A última vez que perguntaram o nome dele para abençoar ele, o que ele respondeu? Sou seu filho Esaú. Mas agora para o anjo ele demonstra realmente quem ele era. Ele entendeu a comunicação. E quando ele entendeu, a vida dele mudou. Olha que coisa extraordinária. Quando você entende, o milagre não é importante. O que é importante é quem falou com você. O importante é que Deus falou com você. O importante é que o Senhor abriu a sua mente para que você consiga ver o extraordinário de Deus na sua vida. E aí sim, a alegria no coração e a mudança na vida, quando os anjos do Senhor estiverem subindo e descendo, e nós vemos o Filho de Deus assentado à direita, glorificado para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Jesus superou as barreiras sociais e econômicas. É interessante que para Jesus não importava onde a pessoa trabalhava ou quem ela era, importava que ela era uma pessoa. E Jesus falou aos pobres, mas ele também falou aos ricos. Jesus pregou às pessoas que estavam numa situação difícil, mas também no meio das pessoas que o serviam e que contribuíam com o seu ministério, tinha pessoa abastada. Lembram do próprio José de Arimateia, que tinha uma condição muito boa e foi discípulo de Jesus? O próprio Nicodemos também, que foi discípulo do Senhor Jesus Cristo, e aquelas mulheres que Mateus fala que cooperavam com o ministério do Senhor Jesus, que também tinham uma condição financeira muito boa. Por que a gente fala isso? Porque a gente aprende muitas vezes que a religião antiga nos dizia que para ser bom crente tem que ser pobre. Mas Jesus, ele sabia ter relacionamento com todas as pessoas de todas as faixas econômicas e financeiras. Porque quando Jesus faz o convite, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala assim, vinde a mim todos. Todos. Todos os que estão cansados e oprimidos. E para estar cansado e estar oprimido, tem muito rico, irmão, oprimido, cansado. E tem muito pobre hoje, né, alegre com o Senhor nosso Deus, porque já entregou o jugo a Ele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Né? A gente está servindo a Deus numa cidade que é muito complexa. Ali tem de tudo. Tem as pessoas mais ricas desse país moram ali. E eu também digo para você que as pessoas mais pobres também moram ali também. E às vezes o trailer ou a barraca da pessoa que mora na rua está na frente da casa do milionário. É incrível isso, né? Porque é aquele disparate visível, aquele gap financeiro, aquele gap de status social grande, aquele abismo entre um lugar e outro. Mas quando você olha para a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, ele veio para os dois. Ele veio para aquele que está na barraca, mas ele veio para aquele que está dentro da casa grande também. Ele veio para aquele que está numa situação de rua, mas ele veio para aquele que tem muitas casas para morar. E a comunicação de Jesus, mais uma vez, é para que nós tenhamos paz no nosso coração e possamos um dia morar na presença do nosso Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus era acessível. Dr. Ravi Zacharias contava essa história sobre a acessibilidade de Jesus. Né? Diz que certa vez um político saiu fazendo campanha
num bairro bastante precário dos Estados Unidos, e foi porta em porta, casa em casa, cumprimentando todo mundo na rua, entrava na casa e cumprimentava todo mundo da família, ganhou a eleição. Aí foi lá para o Congresso Nacional e estava lá trabalhando já no segundo, terceiro mandato, bem sucedido, uma eleição melhor do que a outra. E diz que um dia chegou um rapaz, né, daquela região, daquele distrito onde ele havia ganhado a eleição, querendo falar com o deputado, né, querendo falar com o congressman. E bateu na porta, tal, a secretária o atendeu. Falou assim, eu gostaria de falar com o congressman, por gentileza. E a secretária foi lá dentro, foi conversar com ele, falou, olha, escuta, tem um rapaz aí querendo falar com o senhor. É, da onde? É um rapaz lá do nosso distrito, tal, viajou até aqui, Washington, só para conversar com o senhor. Olha, infelizmente, fala para ele que eu estou trabalhando tanto na causa dele que eu não posso falar com ele agora. A secretária já estava meia, né, já estava meio interditada de daquele assunto dele, da hipocrisia que ele havia, do homem hipócrita que ele havia se tornado, e ele falou assim, uau, senhor, nem mesmo Deus já chegou no nível do senhor. Porque ele trabalha na causa de todo mundo e continua conversando com todo mundo. Às vezes a gente se cega por isso, né? Nós não temos tempo, não podemos ser acessíveis. Eu não posso ajudar essa pessoa a esse momento porque eu estou muito ocupado. Jesus nunca estava muito ocupado para não ajudar ninguém. Acho tão bonito. Marcos fala que ele vai até a Síria, e parece que Jesus vai até ali a Síria para descansar. Ele vai com os seus discípulos para descansar. E diz que ele entrou numa casa escondido para que ninguém o achasse. Jesus buscou entrar em uma casa escondido para que ninguém o achasse. Você está entendendo o que eu estou falando? Que ele deliberadamente falou assim, não, hoje eu não vou atender ninguém, eu vou entrar aqui na casa para descansar. E veio uma mulher síria, lembra? Senhor, ajuda, porque minha filha está endemoniada. Me ajuda. Aí Jesus falou assim, olha, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cães. É nessa passagem. Aí falou, não, mas escuta, até mesmo as migalhas que caem do pão da mesa, da mesa dos filhos, do pão, né, que os filhos comem na mesa, os cachorros se alimentam dele. Ah, mulher. Ela achou onde ele é, porque ele é acessível. Jesus é acessível. Não tem jeito, Jesus é acessível. Lá na frente, quando passa alguns textos, Jesus fala assim, olha, quando você acende uma vela, você não coloca ela debaixo da mesa, você coloca ela no velador para iluminar toda a casa. Por quê? Porque ele tinha entrado na casa, mas não dá para ficar escondido, porque é luz. Fica em cima, não dá para colocar debaixo da mesa. Sabe uma coisa a respeito de você, crente no Senhor Jesus Cristo? Você é acessível. Porque a luz de Cristo está na sua vida. As pessoas te veem, elas vão trazer o problema. Você fala assim, eu sou imã para coisa ruim. É mesmo, porque as pessoas vão te ver e elas vão trazer o problema para você, porque você tem solução para a vida delas. Você tem a solução. O Senhor Jesus Cristo falou assim, quando chega, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Sabe por quê? Porque quando chega a noite, não tem jeito. Quem está no vale vê a cidade iluminada no monte. E ele vai chegar até você para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e você vai apresentar Jesus para ele. Porque o convite é para todos. As multidões se reuniam em volta de Jesus. Jesus enxergava as pessoas. As pessoas só não passavam na frente dele. Ele enxergava as pessoas. Certa vez Jesus entrando numa cidade, João capítulo 9, uma das histórias mais bonitas que a Bíblia tem. Ele passou e viu um homem que era cego de nascença. E os discípulos perceberam que que Jesus viu o homem. Falou assim, Jesus, escuta. É como se eles tivessem dito, eu percebi que o Senhor viu aquele homem lá. Quem pecou? Jesus enxerga as pessoas. Ele vê as pessoas. Quando você vai para o Antigo Testamento, você percebe uma coisa muito bonita na passagem de Agar. Agar está fugindo da sua senhora. E aí Deus aparece para Agar e fala assim, Agar, por que você está fugindo? E Agar explica para Deus, como se Deus não soubesse. Aí Agar faz a expressão assim, você vai voltar e tal. Agar cava um poço, ali tinha um poço já, e ela batiza aquele poço de Bet-Elroi, o poço do Deus da vista. E ela fala a expressão, como que eu não vou atentar àquele que me viu?
Como é que eu não vou botar atenção àquele que me enxergou na situação? E volta para casa. O tempo passa, Sara morre. Quando Rebeca está chegando junto com Eliezer para ver Isaac pela primeira vez, Isaac estava voltando das suas meditações. Lembra? Onde é que Isaac estava meditando? Na tenda de Sara? Não. No Monte Moriá, onde o pai ofereceu ele? Não. Ele estava lá em Bet-Elroi, no lugar onde Deus viu a escrava. Esse nome some do Antigo Testamento. Bet-Elroi está ali, só naquelas duas passagens ele some. Quando você vai para o Novo Testamento, Jesus fala assim, olha, você quando for orar, fecha a porta do seu quarto e fala com o teu pai em secreto. Porque o teu pai que te vê em secreto, ele vai te retribuir em público. Sabe o que é escutar? É ver com os olhos da outra pessoa. Jesus te enxerga. Por isso que orar é mostrar para Deus o nosso coração. Por isso que interceder é demonstrar para Deus com a palavra como a gente enxerga. E olha que extraordinário. Quando a gente mostra para Deus como a gente enxerga uma situação, sabe o que Deus faz? Ele mostra para nós como Ele enxerga a situação. Não foi o que Ele fez com Agar? Agar chegou, olha, Senhor, eu estou vendo isso, isso e isso da mulher. E aí Deus fala assim para ela, então tá bom, então eu vou te mostrar isso, isso e isso aqui, pode voltar para lá. Jesus enxerga a gente. Agora, é importante que nós entendamos que também Ele quer que nós enxerguemos as pessoas. Entendamos as pessoas. Ouvir com qualidade, às vezes, tem muito a ver com isso. Perceber as coisas pela visão de outrem. Quantas vezes você já foi procurado e você ouviu alguém te contando uma história e falou, não, você está errado. Você não pode ver as coisas assim. Não, mas isso aí não é assim, desse jeito, não. Dificuldade de enxergar a pessoa na visão dela. Para que então você possa manifestar a visão de Deus. Compreender a pessoa na sua debilidade. Já a gente vai falar mais um pouquinho disso aí. Mais para baixo um pouquinho a gente percebe que Jesus demonstrava amor incondicional e compaixão. E como é bonito ver o amor incondicional de Jesus, não é verdade? Eu sempre acho bastante interessante, já vi muito teólogo falar a respeito disso, mas eu continuo com a expressão mais simples daquilo que significa. Quando Jesus se encontra com Judas e Judas o beija o rosto, ele fala que vens amigo. E quando Jesus fala que vens amigo, ele não está sendo hipócrita com Jesus, sarcástico com Judas, hipócrita com Judas. Não. Ele está falando assim, o que você está vindo aqui fazer, amigo? Eu sei, mas eu quero que você saiba pela última vez que eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Se Judas naquele momento ali rasgasse a roupa, se ajoelhasse diante de Jesus, Jesus me perdoa. Jesus estava pronto para o perdoar. Porque o amor de Jesus é incondicional. É tanto incondicional que mais uma vez eu te lembro Romanos. A carta de Paulo aos Romanos. Jesus prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós, quando ainda nós éramos pecadores. A manifestação do amor de Jesus não vem pelo nosso melhor, mas vem por causa da nossa condição irreconciliável, sem a compaixão dele. Jesus olhava as multidões e dizia, olha, esse povo aí é como ovelha que não tem pastor. Talvez alguém diria, então, Jesus, manda eles procurar um pastor para eles. Não, eu vou ser o pastor deles. Eu vou ajudar eles, eu vou tirar elas dessa condição. Eu vou levantar eles nessa condição. Irmãos, é tão importante nos dias de hoje, principalmente quando às vezes a gente ouve as pessoas manifestando uma raiva. Por conta, certo grupo é dessa maneira, certo grupo é de outra maneira. Como se Jesus não tivesse morrido pelo certo grupo. Eu sei, você sabe também, que pessoas deliberadamente rejeitam Jesus e às vezes são contra nós de maneira, inclusive, institucional. Mas no fim do dia, no fritar dos ovos, eles vão escolher se eles vão aceitar Jesus ou não. E nós precisamos pregar o evangelho mesmo que o rejeitem. Nós precisamos manifestar o amor incondicional de Jesus. Certa vez eu falei para alguns irmãos, líderes, amigos, que Jesus fala assim, o Paulo fala assim também em uma das suas cartas, olha, se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, não vos dará também todas as coisas? A gente gosta, né?
Eu falo que na versão da Zona Leste é: se ele deu até mesmo o filho, você acha que ele vai te rejeitar essa bicharia? Na versão da Zona Leste é assim. Mas em outras palavras, se você acha que Jesus investiu o seu filho para a salvação do mundo, ele vai poupar você? Vou repetir. Se você acha que Deus, nosso Pai, investiu o seu próprio filho para a salvação do mundo, você acha que ele vai poupar você para a missão? Não. Ele não. O professor falava para mim, ele falava assim: olha, esqueça, missão não é coisa da igreja. Missão é coisa de Deus. Não, vocês não achem que missão é coisa da igreja. Missão não é coisa da igreja, missão é coisa de Deus. E a igreja na missão? Então, a igreja na missão é que a missão para Deus é tão importante que ele investiu a igreja nela. A missão é tão importante para Deus que o que ele tem mais de precioso ele investe. Ele já investiu o filho e agora está investindo na igreja. Investiu o Espírito Santo de Deus para convencer os corações. Isso fala do amor incondicional de Deus e a compaixão de Deus. É por isso que nós precisamos fechar as portas de trás da nossa casa. Nós precisamos cuidar da nossa santidade, mas nunca entender que nós não estamos justamente para o plano de Deus no mundo agora. Que nós estamos de alguma forma alienados às questões que estão acontecendo. Não. Nós estamos inclusos nela para manifestar a Cristo no meio dela. E manifestar de que maneira? No amor incondicional do nosso Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus não fazia acepção de pessoas. A gente já falou um pouquinho disso lá para cima. Mas, mais uma vez, fica importante a gente repetir que Jesus ele não tinha aquelas pessoas que simplesmente eram favoritas. Jesus tinha as pessoas mais próximas? Sim. Tinha pessoas que andavam mais perto dele do que outros? Sim. Mas isso não fala de favoritismo. Isso fala de empatia, de intimidade, mas não de favoritismo. Quando a gente fala de acepção, a gente pensa muitas das vezes num sistema falso e falho, socialista e comunista de acepção, que todo mundo é igual. A não acepção de Jesus é muito melhor do que isso. A não acepção dele é entender que você não é igual a ninguém e te tratar exatamente como você é. A não acepção de Jesus não é te igualar aos outros, é entender a sua individualidade. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus te fez assim. É por isso que a carta de Romanos, no capítulo 12, fala das diferentes formas no corpo. Fala que as pessoas são diferentes dentro do corpo, e têm funções diferentes dentro do corpo. Justamente para entender cada um na sua função, mas também cada um no seu propósito pelo qual está dentro do corpo. Porque é assim que ele trabalha, sem fazer acepção. Jesus superou as barreiras espirituais. Quando a gente vê as pessoas admirando, lá em Lucas capítulo 4, versículo 32 e 35, admirando a autoridade de Jesus, né, existia um homem lá com um espírito imundo nele, e exclamava em voz alta, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem eu sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. O mundo espiritual entende a realidade. E aqui é uma coisa que é um paradoxo, né? O mundo espiritual sabe exatamente quem Jesus é. E a igreja, às vezes, fica complicando a coisa e não sabe quem ele é. Se Jesus tivesse falado assim: demônios, se manifestem, diga aí para mim quem que sou eu. Na hora eles falavam. Mas ele olha para os discípulos e pergunta: olha, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles falaram um monte de coisa. E se o Espírito de Deus não tivesse tomado a Pedro, eles ainda ficariam com aquela dúvida. Tanto que Jesus falou para Pedro: Pedro, você é bem-aventurado, mas quem te revelou foi meu Pai. Parabéns. A realidade espiritual, irmãos, é muito importante no sentido do relacionamento, porque você tem que entender que nenhum relacionamento seu é secular. Vou repetir. Nenhum relacionamento seu é secular. Pode tirar da sua... Eu sei que muita gente fala assim, eu já ouvi alguém dizer. Eu sei que muita gente fala, eu já ouvi dizer. Não, isso aqui é só business. Não é. Não, isso aqui é só uma transação financeira. Não é.
Não, aqui a gente só é amigo de trabalho, só é colega. Não, não é. Todos os seus relacionamentos se manifestam em uma esfera espiritual também. Se você é a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, todos os seus relacionamentos se manifestam de maneira espiritual também. O que eu quero dizer com isso? Aqui nós vamos fazer boicote contra... Não vou entrar nesse aspecto aí. Isso aí é você com o Espírito de Deus, você deve fazer isso. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, é que o mundo espiritual reconhece Cristo em você, e você reconhece o seu papel cristão em todos os seus relacionamentos? Você reconhece na hora de fazer negócio que você é crente no Senhor Jesus Cristo? Na hora de dar preço no seu trabalho? Na hora de cumprir com as suas obrigações no seu trabalho, você reconhece a esfera espiritual do seu trabalho? Você reconhece que você às vezes entra em casa de pessoas que são absolutamente aversas ao Espírito de Deus na sua vida? E você está ali justamente para transformar aquele ambiente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo? Você reconhece que pessoas grandes chegam na sua frente, e até mesmo pequenas também, carregadas de demônios, e a sua função é justamente libertar essas pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Jesus, ele também nesse aspecto espiritual, ele perdoou pecados. Ele perdoou e curou os pecadores e perdoou os seus pecados. Nesse sentido, eu gosto sempre de observar Jesus indo na casa do centurião. O centurião representava tudo aquilo que era avesso ao povo de Israel naquele momento. Só que a Bíblia vai dizer que ele fazia benfeitoria para o pessoal lá de Cafarnaum e da região. Ele ajudou a construir a sinagoga, não foi? Foi, mandou o pessoal lá para construir a sinagoga. E agora, o homem estava doente. Então, na cabeça dos fariseus, nós precisamos fazer uma benfeitoria para ele aí. O homem é importante, é o prefeito. é o homem grande aí da cidade, aí nós precisamos fazer alguma coisa por ele. Nós precisamos de servi-lo. No coração dos fariseus, existia essa retribuição. Mas no coração de Jesus estava mais uma vez a oportunidade. Eu vou manifestar minha glória lá. Roma vai saber, vai chegar a história. Vai ser testemunhado e muita gente vai conhecer e vai voltar ao meu pai, ao seio do reino do meu pai com essa história. E foi lá. O centurião não quis, você lembra a história? Mandou Jesus de volta. Mas o homem foi curado. E eu gosto dessa parte. Porque Lucas vai dizer, Mateus não conta isso. Eu acho que, se eu não me engano, Mateus, quem conta é Lucas, no capítulo 7 ou 8. Ele fala que Jesus está voltando, ele foi para lá e volta. E a expressão de Lucas é, e depois disso, né? Ele não foi lá, e depois disso? Ele foi entrar em Naim. Naim era o caminho de volta para Cafarnaum. Você lembra o que aconteceu, né? Vinha uma procissão do morto lá, o entourage do homem morto lá, do jovem, filho daquela mulher viúva. Mulher sem nome, ninguém sabe quem que é essa mulher até hoje. E a mulher vinha saindo. E Jesus olhou para ela, o que aconteceu com o coração dele? Sentiu íntima compaixão. Outra coisa a respeito de Jesus, ele não perdia a oportunidade. Eu não fui na casa do centurião, sobrou esse tempo, eu vou entrar em Naim. E sabe o que é maravilhoso? Procura Naim no Antigo Testamento para saber que profecia tinha sobre Naim. Nenhuma. Tinha nada sobre Naim. A gente, de novo, né? Hermenêutica bíblica lá, faz uma exegese com o negócio. Não, porque Naim representa o filho da viúva, a antiga aliança que havia morrido e tal. Né? A gente consegue enxergar ali e tal. Mas no momento, na hora, não estava no schedule. Não aparece ali escrito, olha, para que se cumprisse a profecia. Não. Jesus entra em Naim. E você sabe o que acontece. Ele olha para a mulher e sente íntima compaixão por ela. Quem é essa mulher? Ele não sabe. Qual que é a história dela? Ele não sabe. A única coisa que ele sabe é que aquela mulher era uma viúva, pela veste que ela tinha, e ela estava carregando o seu filho. E sentir íntima compaixão é se colocar no lugar da pessoa. E Jesus, quando coloca no lugar daquela pessoa, ele fala o seguinte, se fosse eu carregando meu filho para fora da cidade, e eu era viúva, como essa viúva, sabe qual que é a minha vida na segunda-feira de manhã? Eu estaria mendigando pão na porta dessa cidade. E Jesus toma uma decisão por aquela mulher. Essa mulher não vai mendigar pão. E quando ele se encontra com ela, e nessa minha permitida imaginação, de tudo isso que passou pela mente dele, ele olha para a mulher e fala aquilo que para mim é o mais absurdo que ele podia falar. Ele olha para a mulher e fala, não chora. Mas como assim não chora?
Só sobrou chorar. Você percebe que Jesus consegue ter um relacionamento tão profundo com uma pessoa que ele nunca tinha visto antes? Será que você, quando vê as pessoas na rua, consegue colocar essa profundeza de sentimento pela vida dela? Compaixão no lugar dela? Esses dias atrás eu estava passando no centro de Los Angeles, e ali na entrada da pista 10, mas está cheio, pastor. Pelo menos meia milha de barraca. Gente cozinhando na rua, lixo de todo lado. E eu olhei para ela e falei assim, meu amor, sabe qual a diferença nossa para essas pessoas? Eu falei assim, minha filha, nós estamos a uma decisão errada dessa vida. Uma decisão. Não são duas, não é uma vida de uma decisão errada, uma. Uma vez que Deus tirar a mão, que Deus me permitir andar por um caminho errado, uma vez. Vem a próxima, e em pouco tempo. Mas Jesus olhou para aquela viúva e falou assim, essa não, essa não vai. Essa não vai fazer barraca na porta de Naim. Ela não vai. Olhou para ela e com toda a coragem falou assim, não chora. Só tem capacidade de falar de quem não chora, quem pode levantar o morto, não é verdade? Não chora. Não era um chora de tadinho. É isso, pastor, me permita, o consolo de Deus nessa hora. O consolo de Deus é diferente do nosso. O consolo de Deus não é um tadinho, puxa, que pena. O consolo de Deus manifesta essa grandiosidade dos milagres do Senhor. Porque o consolo nosso é, puxa, que pena, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Mas o consolo de Deus é, você não viu ainda o que vai acontecer. Olha, vai ser extraordinário, você não viu ainda o que vai acontecer. Tem uma coisa maravilhosa para acontecer, não chora. Diz que durante a noite, Jesus apareceu para Paulo e falou assim, Paulo, olha, tem bom ânimo. Por quê, Jesus? Porque as feridas vão sarar. Porque eu não apanhei tanto. Porque podia ser pior? Não, Paulo, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade. O consolo. Não chora. Pega no esquife, levanta o menino. E aí, permita só você imaginar essa cena. Você lembra no Brasil, tinha um programa de televisão no domingo à noite, de um grande apresentador chamado Silvio Santos. E certas vezes ele fez um enredo lá, de uma pessoa que acorda no meio do velório. Você lembra como é que era? Pessoa que acorda no meio do velório. Era uma correria para tudo quanto é lado. Lembra disso? Pessoa correndo para um lado e para o outro, saindo correndo. E aquele medo. Você já imaginou aquele menino levantando na porta da cidade? A gritaria que foi. O susto que foi. Mas não só ele levantou. Ele tirou o menino de cima e entregou a sua mãe. O dia mais triste dela se tornou mais feliz ao mesmo tempo. Tinha sido o dia mais triste, mas agora é o dia mais feliz. É isso que Jesus faz. A pessoa vai te encontrar nos relacionamentos como Jesus esteve conosco, vai dizer, olha, aquele dia eu estava destruído, eu estava acabado, mas aquele dia que você chegou na minha vida, que você me apresentou Jesus, foi o melhor dia da minha vida, tudo mudou. Tudo foi transformado. Eu estava tão ruim naquele dia, mas você chegou para mim com uma palavra tão extraordinária que tudo mudou. Foi a história daquela mulher. Jesus, nos seus relacionamentos, ele não mede esforço. E mais uma vez, Jesus nunca começa um relacionamento quando ele vê o que eu posso ganhar dessa amizade, mas é o que eu posso entregar para ele nessa amizade. O que é que eu posso entregar para ele nessa amizade? Não é para nossa manutenção, mas é porque o amor de Deus, ele derrama. Ele derrama. E quando uma coisa derrama, não adianta você colocar tampa, ele continua derramando. Ele continua derramando. Para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. A gente ainda podia falar muita coisa a respeito do amor de Jesus, da maneira como ele manifesta o seu amor nesse relacionamento que ele tem conosco.
na maneira, por exemplo, como ele entende as pessoas, que a gente já falou, naquilo que é mais íntimo e mais pessoal delas. A pessoas ele falou a respeito da vida, mas ao Natanael ele falou o seguinte: olha, eu te vi debaixo da figueira e isso bastou. Porque Jesus também não está no negócio de fazer vergonha para ninguém. Ele está aqui para transformar a vida das pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu termino com essa passagem de Mateus, ou Marcos capítulo 1, por volta do versículo 40. Chegou um leproso e se aproximou de Jesus. E mais uma vez eu quero lembrar você dos relacionamentos que a gente tem com as pessoas. Quantas vezes a gente rejeita o leproso? Não o leproso simplesmente físico, mas o leproso espiritual, emocional. Como é difícil, por exemplo, ouvir um leproso emocional, a pessoa que murmura, que também é um leproso espiritual, by the way. Aquela pessoa que reclama, com lamúria. Difícil. Porque a pessoa às vezes vem tão carregada. Às vezes ela vem tão carregada que você também já entra no meio, é culpa sua também. De alguma maneira você não estava lá na hora que ela se machucou. Mas o leproso chega, se aproxima de Jesus, e Jesus não faz aquela reação para trás, não, ele fica no mesmo lugar. E o leproso já se ajoelha diante de Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. A manifestação do leproso era o seguinte: eu entendo que para mim ser curado só depende da sua vontade. Para mim receber um milagre hoje só depende da vontade do Senhor Jesus. Tem muita gente, irmão, que vai ser completamente mudada no relacionamento que ela vai ter com você, que você vai se relacionar com ela de maneira intencional, sabendo o que você está fazendo. Ele falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, não é simplesmente um querer da ação, mas é um querer do entendimento do que aquilo significa, do que aquilo representa. Não é simplesmente, você quer uma bala ou não? Não, é fechar um negócio, entendendo o que o negócio significa, o que vai custar. Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Jesus olha para ele e fala: quero. Eu quero ser limpo. Na mesma hora ele foi limpo. Irmãos, que as pessoas possam chegar diante de nós e falar assim: olha, se você quiser, eu posso conhecer Jesus, e você possa responder para ela: quero, conheça. Conheça através da minha vida, conheça através desse relacionamento que a gente vai ter, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, me permite um último testemunho? O último domingo, para a glória de Deus, a gente teve, no número de pessoas e no nosso culto, o maior culto desse ano, né, na nossa congregação, pastor, lá. Foi uma bênção. E as crianças estão fazendo uma atividade física no final do dia, e eles chamaram o professor lá da educação física deles lá. E evangelizaram o professor. O professor e a professora. E todo final do treino deles falaram assim: pai, você já falou com o professor? Chamou ele para o culto? Na semana do Friends Forever, então, já chamou o professor? E eu falava para eles: vamos orar pelo professor. Vamos orar à noite. Já orou? Você orou pelo seu professor hoje à noite? Para ele vir? Falei com o professor, ele falou assim: olha, esse final de semana eu vou estar viajando, mas eu vou no final de semana que vem. Aí falei para eles em casa: então tá bom, pai, então semana que vem você lembra de novo. E a semana toda. O professor foi. Choraram o culto inteiro. Receberam a palavra de Deus no coração. Me abraçaram no final do culto e falaram assim: pastor, obrigado por ter me chamado. Que ambiente gostoso, meus filhos amaram. Nós vamos voltar de novo. Olha o que a pessoa me falou. Falou assim: olha, pastor, é o seguinte, a gente tem um business, mas eu não sei ter só um relacionamento de business. Para mim é família, para mim é a amizade que a gente tem, sabe? Eu falei: para mim também. E nós estamos construindo agora uma amizade com aquela família para apresentar Jesus. Ore por mim, ore por isso. Porque eu vou estar orando por você. Para que através de Jesus na sua vida, a gente possa ganhar uma grande colheita para o Senhor Jesus Cristo nessa última hora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.